Shalom, shalom, graça e paz a todos nossos amigos, nossos irmãos, nossos discípulos, todo o corpo de Cristo que está nos acompanhando neste momento. Estamos aqui através do nosso canal no YouTube, hoje com uma palavra bem abençoada, uma palavra especial para a vida de cada um de vocês, ok? Então vamos, nesse primeiro momento, a cada um, enquanto você vai compartilhando, marque aí seus amigos, vai compartilhando aí através do Facebook, do WhatsApp, pelo Instagram, enfim, utilize dessa ferramenta, porque neste tempo é um tempo muito importante e precisamos sim usar essas ferramentas para alcançarmos vida. Mas temos uma palavra antes, uma palavra que vai nos trazer um grande esclarecimento, uma visão ampliada deste tempo em que estamos vivendo. Estamos no fim? Será que já estamos no fim dos tempos? Será que sim? Será que não? O que você acha? O que você pensa? Então eu, como pastor, vou estar trazendo aqui para você o que nos diz a palavra de Deus. E vamos à palavra do Senhor. Então você que está nos acompanhando pelo YouTube, você vai poder estar olhando aí os slides que nós preparamos. Então o primeiro slide que nós estamos mostrando aí, estamos no fim dos tempos? Será que estamos no fim do tempo? Vai pensando aí, o que você acha? Estamos no fim do tempo? Sim ou não? Pastor, será que é? Vamos ver o que nos diz a palavra. O que a palavra nos fala? O que a palavra nos apresenta? O que ela nos revela? Se estamos no fim ou não estamos no fim, né? Então, o que nos diz a palavra? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 6. Vamos ver o que nos diz a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 6, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto ele caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que nada ficará aqui. Não ficará pedra sobre pedra, serão derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular e lhe disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será, olhe bem, o sinal da vinda e do fim dos tempos? Uma pergunta, são duas perguntas interligadas. Veja bem, sinal da tua vinda e fim dos tempos. É uma única pergunta com dois assuntos interligados. Sinais da tua vinda e o fim dos tempos. O fim de todas as coisas. E Jesus diz assim no versículo 4. Jesus respondendo, cuidado que ninguém vos engane. Então é importante que a gente conheça a verdade, porque conhecendo a verdade nos libertará. João 8,32. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas o tema é... Qual que é o tema desta mensagem? Estamos no fim dos tempos? Então vamos entender quando será o fim dos tempos, em que momento acontecerá o fim dos tempos, ok? Vamos lá para a palavra de Deus? Então eu quero que você veja aí, acompanhe o nosso próximo slide ali, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Ali na imagem que nós temos, os que estão nos acompanhando no YouTube, vejam ali que tem um anjo jogando um leão, lembrando, né, daquele leão que o apóstolo Pedro diz que Satanás ele está ao nosso derredor, esperando para nos tragar como um leão. É desse leão que essa imagem se refere. Então aquele que tentou e tenta nos tragar será lançado. Então aqui estabelece o fim. Vamos entender o fim das coisas, o fim dos tempos. Então vamos ler ali. Próximo, olha só que legal, ali o fim, o anjo forte. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim: E eu vi um anjo forte descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo, e uma grande corrente na sua mão. Então, o apóstolo João está declarando aqui o que ele viu. Viu um grande anjo forte descendo e fazendo o quê? O que ele vai fazer? Versículo 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Olha, aqui nós temos uma informação importante para nós entendermos
quando será o fim? Será que estamos no fim dos tempos? Então nós vamos iniciar uma trajetória de trás para frente. Assim como antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos iniciar a partir do momento do fim. Então, quando que será o fim, pastor? Aqui está mostrando quando será o fim. Em que momento acontecerá o fim dos tempos? O fim dos tempos. Vamos lá. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Vamos para o próximo slide aqui. Versículo 3, a prisão de Satanás no abismo. E ele lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem, e após isso ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Veja bem, que nós temos aqui um espaço de 1000 anos. De 1000 anos. Perceba isso. Então, o que vai acontecer? O fim dos tempos, ele terá início após esses 1000 anos. Porque Satanás será preciso ser preso por um anjo forte. Olha que interessante isso, gente. Muitas vezes eu já falei isso em outros momentos, que até no Facebook, enfim, na internet, mostra aquela cena de diabo do lado de uma mesa fazendo força com Jesus. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí é uma... claro que é didático, né? Para mostrar que existe uma guerra, mas de forma alguma, Satanás ele não tem condição alguma, ele não tem poder nenhum para poder desfazer de Deus ou enfrentar Deus, enfrentar Jesus de igual para igual. Não existe isso. Aqui apenas um anjo vai fazer isso, vai pegar Satanás, vai lutar com ele, prendê-lo com uma corrente forte e, como você mais ou menos vê ali, é apenas lúdico para que você entenda de forma lúdica, de forma didática, porque o livro de Apocalipse ele nos mostra muitas figuras, e essas figuras são para que a gente entenda a importância das coisas, para que a gente entenda se o assunto de fato ele merece importância, e nós precisamos entender nas entrelinhas o que cada desenho, o que cada figura, o que cada imagem nos mostra. Então, da mesma forma, eu tento passar para você que você comece a compreender e entender quando acontecerá o fim dos tempos. O fim dos tempos ele terá início quando Satanás for preso e depois, olha o que vai acontecer. Vamos para o próximo slide. O fim de Satanás, né? O fim. Satanás é solto por um tempo. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 9. Olha o que nos diz a palavra em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Nesse slide ali, eu coloquei algumas figuras e tem um homem saindo, né? Um homem saindo. Então, próximo slide, vamos ver o que nos diz a palavra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz assim: E quando completaram-se os 1000 anos, e quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha que interessante, versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para os ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Olha que interessante isso. Eu coloquei essas duas imagens aí de um anjo loiro e um anjo moreno para que você veja que ele não vai se apresentar como uma serpente, ele não vai se apresentar como um dragão, ele vai se apresentar como uma pessoa aceitável, agradável e sedutora, uma pessoa confiável, porque ele vai tentar enganar quem? O semelhante, o homem. Então, durante 1000 anos ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso e passando esses 1000 anos ele será solto para fazer o quê? Para fazer o que ele mais gosta, enganar as pessoas. E como ele vai fazer isso? Vai ser um tempo, algum tempo, meses, quem sabe, e ele vai passar nas nações e ele vai estar na terra, então nós o veremos, a feição de Satanás. E aí eu quero que você leve em consideração o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele vai aparentar ser alguém desejável, aceitável, confiável. Então ele vai conseguir, dentro do reino milenar de Cristo, enganar novamente e trazer pessoas a se levantar novamente contra a cidade santa de Deus. Então, para você ter uma ideia, dentro do reino milenar, ele vai ser liberado por um tempo, e este será um curto espaço de tempo, e ele conseguirá. Mas quem são esses? Eu não vou poder falar tudo hoje, mas depois nós vamos estar entrando nesses assuntos também.
Vamos, próximo slide, melhor dizendo. E eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. Olha que interessante o que vai acontecer. Então Satanás, o que Satanás vai fazer? Vai querer tentar destruir a santa cidade de Deus, reunindo novamente nações, exércitos, pessoas com poder e influência para destruir novamente a cidade de Deus. E Deus vai somente fazer o quê? Lançar fogo dos céus e derrotar a Satanás e todos que estiverem com ele. Aqui, próximo slide para que você entenda o que vai acontecer. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre e sempre. Então este é o final dos tempos. É onde acaba o tempo da forma que nós conhecemos. Neste formato que nós conhecemos de minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Este formato, Cromos, ele vai ser findado. Então o final dos tempos, ele se termina nesse exato momento quando Satanás, preso após 1000 anos, ele é liberado mais uma vez, ele é solto, ele tenta enganar e ele engana alguns líderes, algumas pessoas, e novamente vem Deus. Agora Deus, e ele é derrotado apenas por Deus. No formato aqui que nós estamos lendo, vai descer fogo do céu e ele será derrotado e todos que com ele estiverem. Pastor, então vai haver 2 guerras. Calma lá que nós vamos discorrer aqui, né? Como disse, antes de Cristo, depois de Cristo, vai ser antes do fim do mundo e depois do fim do mundo. Ou melhor, o fim dos tempos. Antes do fim dos tempos e depois do fim dos tempos. Nesse momento, quando Satanás ele é lançado no lago de fogo, inicia-se aqui o reino, ou melhor, inicia-se a eternidade. Acaba-se o tempo do formato em que conhecemos e inicia-se a eternidade. Próximo slide. Olha o que mostra aí, se você pode acompanhar pelo YouTube, ali mostra o início de Satanás e o fim de Satanás. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia estabelecido o final de cada uma delas, inclusive de Satanás. Deus, sabendo que ele cairia na tentação de si próprio, da perfeição de si próprio, foi tentado por si mesmo. Então Deus já estabeleceu o fim, inclusive de Satanás, para que toda a criação dele olhasse e percebesse em Deus a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e o seu poder. Porque o Senhor, ele quer que nós o sirvamos por amor e não por opressão. Então ele permitiu que Satanás andasse no seu pecado, fizesse o que fizesse para que ele, dentro do seu plano de salvação, em Cristo Jesus, o seu Filho amado, ele pudesse nos atrair a ele, nos resgatar a ele pelo amor que está derramado sobre as nossas vidas. Então acompanhe ali, na eternidade passada, o que Deus faz? Deus é eterno, é sublime, ele é infinito, ele é eterno e ele deseja criar seres para o seu trono. E ele cria seres para o seu trono, conforme ali em Zacarias capítulo 13, Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1 e Jó capítulo 38, versículo 2 ao 7. Ele cria os seres do seu trono. E dentro desses seres, lá está Lúcifer. Então Lúcifer, ele tem a sua queda. A Bíblia não nos afirma categoricamente se é antes da criação do mundo ou posterior à criação do mundo, mas enfim, ele está servindo diante de Deus e de repente o que ele faz? Ele cai, ele é tentado e ele cai. Ele cai da sua posição. Conforme está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, em Lucas capítulo 10, versículo 18 e Ezequiel capítulo 28, do 12 ao 17. Ali mostra claramente a queda de Lúcifer da presença do trono de Deus. E ele vem aonde? Aonde que ele está? É na terra? Não, é nas regiões espirituais. Ele vai ser lançado à terra naquele momento que nós lemos em Apocalipse capítulo 20. Ali ele será lançado na terra. E aí o veremos como ele é.
porque por enquanto ele está nas regiões espirituais da maldade. Está um pouquinho acima de nós aqui, como se diz. Não podemos vê-lo, porque ele está nas regiões espirituais da maldade, no mundo espiritual. Então, quando ele inicia a sua ideologia, né, ele começa a enganar o homem, ele quer desfazer de Deus através da vida do homem, ele começa a enganar o primeiro homem, a primeira mulher, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5, iniciando ali a sua ideologia, o seu pensamento, a sua ideia. E ele começa a tragar as pessoas. Inicia como uma cobrinha pequenininha lá, como uma serpente, e ao longo do tempo, o Cromos, né? Hoje nós estamos no ano 5780 do calendário judaico, então é um tempo, esse é o tempo, Cromos, o tempo. Então o que vai acontecer? Já há um juízo para Satanás. Ele vai ser lançado no lago de fogo, já está decretado e determinado a ele. Ele não tem poder. Ele não tem poder, ele está apenas cumprindo um propósito e uma função de nos trazer a presença de Deus, de nos trazer esse interesse por Deus. Quem queremos seguir? Que árvore queremos comer? Da árvore da vida ou do bem e do mal? Então, assim como Adão e Eva, eu e você temos a mesma oportunidade hoje. E Satanás, ele vem fazer a mesma função, a mesma ideologia. Qual é a tua escolha? Eu estou escolhendo comer da árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal. Antes o Senhor está nos trazendo conhecimento para que possamos escolhê-lo, escolher a vida. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Qual vocês escolhem? Eu escolho a vida. Que você escolha a vida também, você que está aí me ouvindo, a todos vocês. Então vejam aí que não tem, Satanás ele não tem para ele já está derrotado, amém? Ele já está derrotado, já está decretado o seu fim. Então, o fim das coisas, o fim dos tempos é quando Satanás ele é derrotado, lançado no lago de fogo. E quando ele é lançado no lago de fogo, ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 em diante, nós entramos na eternidade de Deus. Aí o tempo, da forma em que nós conhecemos, né, como disse antes, dias, meses, anos e séculos, ele acaba. Noite e dia acaba. Eis que vi novos céus e nova terra. Tudo se fez novo. Então vai ser retomado. O Senhor estará estabelecendo somente a sua vontade e nós saímos deste tempo, o tempo do Cromos, e entramos no tempo de Deus, na eternidade. Na eternidade. Então, já deu para entender? Então quando será o fim dos tempos? Daqui 1000 anos. Meu Deus, tudo isso, pastor? Tudo isso sim, queridos. Porque é preciso nós entendermos isso. Então o fim dos tempos de Mateus 24, qual é o fim dos tempos? O fim deste tempo. O tempo no formato em que nós conhecemos para sair deste tempo e entrarmos na eternidade com Deus. Então são 1000 anos, já faz a conta aí. Tá bom? Mas o que vai acontecer? O que antes vai acontecer antes do fim dos tempos? Vamos lá. Próximo slide. O que vai acontecer? Antes do fim dos tempos, antes de Satanás ser lançado no lago de fogo, é preciso acontecer o quê? O reino milenar. Os 1000 anos que nós estamos falando. O reino milenar. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O que está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4? Acompanhe ali. O reino milenar reinando com Cristo. E eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a sua marca em suas testas e em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos. É isso aí, queridos. Então aqui nós tomamos também novamente essa informação. O que acontecerá antes do fim de Satanás, o fim dos tempos como conhecemos, entrarmos na eternidade com Deus, é preciso o reino milenar. E isso significa 1000 anos. Como vamos entrar no reino milenar? É desta forma e desta maneira. No livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos o Senhor falando às igrejas e o Senhor Jesus declarando: aqueles que vencerem, eu os lhe farei reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes estarão comigo, reinarão comigo. Então essa é a promessa. Acontecerão muitas coisas dentro do reino milenar. Então, antes do fim dos tempos, é preciso vir o reino milenar. Amém? Próximo slide. Pastor, o que precisa acontecer antes do reino milenar para que venha o fim de todos os tempos? Vamos lá. Próximo slide diz ali, ó, o fim, a volta de Cristo. Meu Deus, então agora acontece a volta de Cristo? Sim, exatamente neste momento. Para o fim dos tempos é preciso o reino milenar. E para que aconteça o reino milenar é preciso Cristo Jesus voltar. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Vamos ler o que está escrito lá? Leia comigo. Está ali, ó, a volta de Cristo. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro. E com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho branco e limpo. E de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira de Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre as suas vestes e sobre a sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos homens poderosos, e a carne de cavalos, e a carne e dos que neles se assentavam, e a carne de todos os homens, tanto livres como escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que opera milagres diante dele, com os sinais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando em enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a sua carne. Olha que interessante isso, meus irmãos. Vejam que está abrindo, está descortinando para você importantes informações acerca do fim dos tempos, do que vai acontecer. Muitas pessoas estão com medo do que vai acontecer amanhã. Então nós já estamos começando do fim para trás. O fim dos tempos, Satanás vai ser derrotado? Sim. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre? Sim. E a partir deste momento entraremos na eternidade com o Senhor. Mas antes que Satanás seja derrotado por completo, Satanás, Lúcifer, acontecerá o quê? O reino milenar. E reinaremos com o Senhor, porque Ele tem nos feito os reis e sacerdotes. Mas para que antes do reino milenar, o que precisa acontecer? Precisa acontecer a volta de Cristo Jesus. Ele virá. Ele virá. Muitas pessoas não querem, não desejam que Ele venha. Inclusive cristãos, pessoas que participam de igrejas, não querem que Ele venha porque essas pessoas ainda pensam, existem alguns sonhos aqui desta terra. Mas não adianta, meus queridos, Ele virá. Está determinado, Ele virá, e Ele vai trabalhar no meu e no teu coração para que nós nos desapeguemos das coisas desta terra e nos apeguemos às coisas do céu, porque Ele virá. E no reino milenar nós vamos sentir o gosto de quão perfeito é o reino de Deus, que nós poderíamos ter degustado, ter vivido, ter se apropriado neste tempo em que estamos vivendo e não o fizemos. Então no reino milenar nós viveremos com Jesus Cristo como o Rei de todos. E ali nós desfrutaremos de quão bom é viver debaixo da autoridade, do poder e do sustento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de fato e de verdade. O reino milenar é tremendo e maravilhoso. Então, antes do reino milenar, Jesus precisa voltar. E Ele vai voltar. E como nós lemos aqui, nesta parte de Apocalipse, então, no capítulo 19, Ele volta.
e ele guerreia sozinho, e ele vence a besta e o falso profeta, e os lança vivo sobre o abismo, o lança vivo lá no lago de fogo que queima de enxofre. Então eles serão lançados lá. Vejam bem que interessante. Muitos morrerão, é a conhecida grande batalha do Armagedon que está escrito em Ezequiel capítulo 38. Esta é a batalha de Ezequiel 38. E a batalha de Satanás lá no final dos 1000 anos é Ezequiel 39. Então esta batalha que vai acontecer, Gog e Magog, acontecerá também novamente aqui em Ezequiel 38. Aqui estarão reunidos tentando destruir ou destruirão a cidade. Mas aqui neste momento o povo estará clamando por Yeshua, o povo clamando pelo Messias. Os judeus especialmente estarão clamando. E aí virá sobre eles um espírito de clamor, e eles clamarão, e eles gritarão, estarão desesperados porque as suas barreiras caíram, o seu exército caiu, os exércitos de nações amigas estarão destruindo-os, e eles correrão para os montes, e nos montes começarão a clamar e gritar e chamar pelo Messias. Messias, socorre-nos. E quem virá ao encontro deles? Yeshua HaMashiach, o meu Senhor e o teu Senhor, o meu Salvador e o teu Salvador. Então, antes que venha o reino milenar, acontecerá a volta de Cristo Jesus. E ele vencerá, somente ele. Nós vamos estar, amém? Eu creio, eu e você estaremos ali juntamente com ele nos ares, montado em cavalos brancos, vestidos de um linho branco puro e fino, porque isso são as vestes daqueles que hão de ser arrebatados. Meu Deus, o que você está falando, pastor? De fato, antes do reino milenar é necessário que aconteça a volta de Cristo. E antes da volta de Cristo, o que tem que acontecer, pastor? Vamos lá. Agora, antes da volta de Cristo, o que tem que acontecer? Acompanhe aí, próximo slide. O que tem que acontecer, pastor, antes da volta de Cristo? A grande tribulação. A grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21. Veja, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, nessa imagem, aqueles que são do Senhor guardados por Ele, mas aqueles que não são, com terror, medo em seu rosto, na sua face. O que nos diz a palavra de Deus em Mateus 24, versículo 21, que é a grande tribulação, porque você entenda da onde eu não estou inventando coisas, são o que a palavra nos revela, o que a palavra nos mostra. Diz assim Mateus 24, 21, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. É o próprio Senhor Jesus declarando quando foi solicitado e pedido o que aconteceria, quais eram os sinais do fim dos tempos, quais eram os sinais da sua volta e o fim dos tempos. Então ele diz, olha, antes dos fins dos tempos, eu voltarei. Eu voltarei. E na minha volta, antes da minha volta acontecerá isso, a grande tribulação. E esta grande tribulação nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Apocalipse capítulo 6, versículo 17, veja o que está declarado também. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Da ira de quem? De Deus. No juízo sobre todas as nações do mundo que não obedeceram os seus princípios, apenas desejaram as suas benesses e nada mais do que isso. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uma grande multidão estava adorando e louvando ao Senhor em Apocalipse capítulo 7. E ele responde, o anjo lhe pergunta, diz, você sabe quem são esses? Não, eu não sei. Sabe quem são esses? É os que vieram da grande tribulação. Ou seja, antes da volta de Cristo acontecerá uma grande tribulação. Então temos que ver, entender e compreender os tempos. Olhar pela palavra de Deus, saber nesse exato momento se nós estamos perto do fim dos tempos ou longe dos fins dos tempos. Você já percebeu que para o fim dos tempos, na vitória total sobre Satanás, nós estamos 1000 anos. 1000 anos. Mas tem mais um tempinho aí. Para a volta de Cristo, o reino milenar.
E para que o reino milenar aconteça, os 1000 anos, é preciso a volta de Cristo. E para a volta de Cristo, o que precisa acontecer? Precisa acontecer a grande tribulação. Pastor, mas já não estamos na grande tribulação? Já não vivemos tanto desastre, tanto terrorismo, tanta morte, tanta maldade, as pessoas se matando, se traindo, o coronavírus, tudo isso? Será que isso já não é a grande tribulação? Calma, vamos ver. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Para que a grande tribulação aconteça, o que precisa acontecer antes? Vamos lá? Deixa eu lhe dar mais uma informação que a Bíblia nos fala. O fim, o arrebatamento. Mateus capítulo 24.